aí, ser humano incrível, quando você está fora do chamado, você fica longe da prosperidade. Em Jonas 1:3 diz o que? A palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Então, quando você está longe do teu chamado, a prosperidade, ela não consegue acessar a tua vida. Primeiro ponto de Jonas para a tua vida. Fora do chamado, existe confusão na tua vida. Quando uma pessoa está fora do propósito, tudo na vida dela começa a travar. Decisões erradas, portas que não se sustentam, ciclo de frustrações. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? É o propósito do Senhor em nossas vidas. Amém? Então você pode até prosperar por um tempo fora do seu chamado, mas não vai sustentar, porque a paz e a provisão verdadeira só existe dentro da vontade de Deus. A segunda coisa que aconteceu com Jonas, a desobediência gera tempestade em nossas vidas. Então Jonas tentou fugir, mas a desobediência ativou o quê? Uma tempestade sobre a vida dele. Jonas 1:4, o Senhor fez o quê? Soprar um vento forte. Ou seja, nem toda luta é ataque do inimigo. Algumas são o quê? Alerta de Deus para realinhamento. É colheita na nossa vida. Crise financeira, desgaste emocional, ansiedade constante. Muitas vezes não é falta de capacidade, é desalinhamento espiritual na tua vida. Terceiro fato que aconteceu, o medo te tira do propósito. O medo paralisa e faz você fugir do chamado. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o que? Espírito de covardia, mas Deus de poder, amor e equilíbrio. Então entenda, algumas coisas que paralisam a tua vida, medo de começar, medo de fracassar, medo de julgamento, tudo isso trava a sua prosperidade e te mantém em um ciclo de escassez em todas as áreas da sua vida. Quarto princípio que Jonas ele teve que passar. Ansiedade e desesperos são sinais de desalinhamento. Filipenses 4:6-7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas oração e súplicas entregue ao Senhor. É Ele que vai fazer. Quando você está no centro da vontade de Deus, existe paz. Mesmo no processo, existe direção mesmo no caos. Mas quando você está fora do chamado, tudo vira peso, tudo vira dúvida, tudo vira urgência e principalmente tudo fica desesperador na tua vida. E o quinto, o realinhamento restaura a prosperidade. Jonas decidiu obedecer, tudo mudou. Ou seja, Jonas 1:3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Ou seja, ele simplesmente teve que obedecer. Deus sempre dará uma nova chance para cada um de nós. Volte para o propósito hoje, alinhe a sua vida espiritual agora, obedeça mesmo com medo. A prosperidade ela não começa no dinheiro, ela começa na obediência. Vamos fazer uma oração agora, oração poderosa para quebrar o medo, ansiedade e desespero. Repita comigo em voz alta: Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que não posso prosperar fora da tua vontade. Se em algum momento eu me desviei do teu chamado, me perdoa. Eu renuncio agora a todo espírito de medo, toda ansiedade que me paralisa, todo desespero que tira a minha paz. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente está alinhada com o céu, que o meu coração está firme no propósito, que minha vida entra em ordem espiritual. Pai, me posiciona no meu chamado. Que toda tempestade causada por desobediência cesse agora na minha vida. Que todo bloqueio espiritual seja quebrado. Eu recebo agora coragem para obedecer. Eu recebo a direção clara. Eu recebo paz que excede todo entendimento. E declaro, eu não fujo mais do meu chamado. Eu não negocio minha obediência. Eu vivo no centro da vontade do Senhor. E a partir de hoje, a prosperidade me encontra no lugar da obediência. Em nome de Jesus. Amém. Jonas, ele tentou fugir,
Só que é no caos que Deus se apresenta. Quando você desobedece, Deus gera uma tempestade, Deus gera um problema. Por quê? Jonas pagou a própria passagem, ou seja, quando você paga a própria passagem, você está simplesmente querendo o atalho, porque quando Deus te envia, Ele compra a passagem, Ele envia a passagem. Então, olha que interessante. Por que Jonas fugiu? Porque Jonas teve o que? Temor do Senhor. Ele sabia que Nínive estava um caos, promiscuidade, e ele queria que um homem fosse lá mudar. Então, o temor de Jonas fez ele simplesmente desobedecer. Mas quando Deus tem chamado, ele fala até no porão. Até quando você está em desobediência, Deus para você, Deus para. Ouça, a desobediência, ela para a tua vida e também de quem está contigo no mesmo ambiente. O navio não tinha nada a ver com Jonas, mas entrou o quê? Soprou um vento forte. Por quê? Porque Jonas estava em desobediência. Até quem não está no teu processo entra no teu vento, entra na tua tempestade. Por quê? Porque Deus, ele utiliza a ferramenta que ele tem para parar você e para você conduzir. Então teve duas ações. Primeira, ele simplesmente ser jogado do navio, ou seja, obediência, fidelidade a Deus. E quando ele foi jogado ao mar, o que aconteceu? Uma baleia o encontrou, o engoliu. Só que quando ele estava na baleia, na boca da baleia, foi ali que ele começou a entender que aquela tempestade não era para a morte dele, aquela tempestade não era para paralisar o chamado dele, aquela tempestade era para realinhar o propósito dele, era para recalcular o propósito dele. Muitas vezes a gente acaba se afastando do nosso chamado, muitas vezes a gente acaba se afastando daquilo que Deus tem para a nossa vida por causa de quê? Medo, ansiedade, desespero. E como eu acabei de ensinar aos irmãos, se não tem paz, se tem dúvida, não é de Deus. Se está com medo, não é de Deus. Se veio o desespero, não é de Deus. Porque tudo que é de Deus transmite paz na tua vida. Transmite tranquilidade. Então, você que está aqui, o teu chamado, se você se afastou da presença de Deus por algum motivo, você não está vivendo o teu chamado, volte para a posição que Deus quer para a tua vida. Para de fugir daquilo que Deus já designou para você. Quando você desobedece, você retarda o teu processo, retarda a tua bênção e retarda a tua promessa. Por quê? Porque quando você está em obediência, até no caos você está avançando. Até na tempestade você está frutificando. E até nas turbulências Deus está te preparando. Porque Deus prepara cada um de nós dentro do nosso pior cenário, dentro das coisas mais improváveis. É ali que Deus começa a tratar você. E Ele está tratando você nessa noite. Amém? Então para de fugir do seu chamado, para de tentar atalho, de tentar um jeitinho, para de tentar agradar as pessoas. Você tem que agradar a Deus. O teu chamado é para Deus. O teu chamado veio do alto, não veio da terra. Então se Deus designou do alto para você fazer, não fuja, porque quanto mais você fugir, mais processo e prova você vai passar de forma desnecessária, porque Deus usa as provas para te posicionar e entender que aquilo ali não é mais para mim, aquele lugar não é mais para mim, aquele ambiente não é mais para mim, aquela empresa não é mais para mim, aquelas amizades acabou. Então Deus, ele começa a movimentar o mundo espiritual para que você entenda. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero entregar a vida de cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha enviar anjos para posicionar a tua vida. Não fuja do teu chamado, não fuja daquilo que Deus tem para você, porque Deus, ele tem algo precioso e ele já está fazendo na tua vida. A obra que ele tem para a tua vida vai acontecer no devido tempo. Não fuja do chamado. Abrace o chamado, não queira atalho, confia no processo, não tente fuga, respeite o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, ele é perfeito para você. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Deus é bom e o diabo não presta. Compartilha essa oração e essa direção para alguém que você ama,
porque essa mensagem ela vai transformar vidas, assim como está transformando a sua. Em nome de Jesus. Amém.